Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar hoje numa história que é, olha, bem curtinha, mas que vira de ponta cabeça toda a nossa ideia sobre sucesso. Ela vem lá do Evangelho de Marcos e mostra uma coisa bem curiosa. Como é possível estar fisicamente perto de uma mensagem superpoderosa, mas no fundo ter um coração que está batendo por uma missão completamente diferente? Para entender a cena, Jesus e os discípulos chegam em Cafarnaum, entram numa casa e aí do nada ele lança essa pergunta direta, cortante. Dá para imaginar a tensão no ar, porque ele sabia que tinha alguma coisa rolando ali por trás. E a reação deles? Silêncio. Silêncio total. O texto diz que eles ficaram quietos porque no fundo estavam com vergonha. E esse silêncio, gente, fala mais alto que qualquer palavra, né? Ele mostra um conflito ali, dentro deles, uma consciência de que aquela conversa que eles estavam tendo não tinha nada a ver com o que eles andavam aprendendo. Esse momento revela uma verdade que, vamos combinar, é bem desconfortável. Pensa só. Eles estavam ali, caminhando com Jesus, ouvindo os ensinamentos dele sobre entrega, sobre sofrimento, mas na intimidade, o foco do coração era outro. Fica muito claro que proximidade física não garante de jeito nenhum uma sintonia de coração. E então qual era o tal segredo? O texto conta pra gente, eles estavam discutindo quem entre eles era o maior. Essa era a ambição que deixou todo mundo mudo. Eles estavam se medindo, sabe? Tentando montar uma espécie de ranking de importância, bem ali, debaixo do nariz do mestre. Agora, é importante a gente sacar que isso não era só uma briguinha boba, não. Eles estavam pensando no reino que Jesus tanto falava, mas ainda enxergavam isso com as lentes do poder deste mundo. Quem seria o vice-presidente? Quem ia sentar na cadeira mais importante? A mentalidade deles ainda estava completamente presa nessas estruturas de poder e reconhecimento. Vendo essa mentalidade toda, Jesus resolve agir. Ele se senta, que era a postura clássica de um professor prestes a dar uma lição fundamental. Ele chama os 12 para perto, deixando claro que o que ele vai dizer é essencial para todo o grupo. Ele vai encarar de frente essa ideia torta de grandeza. E aqui vem a frase que vira o jogo. É um paradoxo total. No nosso mundo, ser o primeiro é estar no topo, é ser servido. Mas Jesus diz que no reino dele, a lógica é o oposto. A grandeza não se encontra subindo, mas descendo. Não tem a ver com poder, mas com serviço. E o contraste é gritante. De um lado, o sistema operacional do mundo, focado em se promover. Do outro, o sistema do reino, focado em servir. Jesus não está só dando um conselho aqui, ele está apresentando um jeito completamente diferente de viver e de medir o que tem valor. E para que a lição não ficasse só na teoria, Jesus a torna visual. Ele pega uma criança, coloca ela bem no meio da roda dos discípulos e a abraça. Esse gesto simples transforma um conceito teológico em algo que eles podiam ver, sentir, tocar. E aqui está o pulo do gato para entender a força dessa imagem. Hoje, a gente tende a romantizar a infância, né? Mas na cultura daquela época, uma criança era o símbolo da insignificância social. Elas não tinham direitos, não tinham poder, não tinham status nenhum. Eram totalmente dependentes dos outros. Com essa frase, Jesus amarra tudo. Ele está dizendo que acolher, receber, dar valor àquele que a sociedade vê como insignificante é o mesmo que recebê-lo. E mais, é receber o próprio Deus. A verdadeira grandeza, então, se mede pela forma como se trata quem não tem poder algum. Então, depois dessa aula que foi tão visual e tão impactante, o que é que fica? Essa interação toda nos deixa com alguns princípios fundamentais. Eles funcionam como uma nova régua para a gente medir o que é sucesso e o que é importância de verdade. Vamos ver como isso se organiza? A estrutura é bem clara. Primeiro, a inversão de valores. A ideia de que servir e não oposição é o que realmente define a grandeza. Segundo, a identificação com os pequenos. O nosso foco tem que se voltar para quem a sociedade ignora, os invisíveis. E por fim, a transformação das prioridades. A busca por poder pessoal sai de cena e dá lugar a um desejo genuíno de servir o outro. No final das contas, essa análise toda nos leva a uma reflexão bem direta. A história dos discípulos funciona como um espelho. A motivação por trás do que a gente faz, isso sim importa de verdade. A questão que fica é, a busca é por reconhecimento ou é por uma contribuição genuína, mesmo que ninguém mais veja?
Para fechar, fica essa imagem poderosa. A nossa cultura ensina a ver a vida como uma escada, né? Uma escada corporativa, social, que precisa ser escalada. Mas esse texto propõe uma metáfora bem diferente, a da toalha do servo. Uma ferramenta que não serve para subir, mas para se curvar e servir. O que de fato constitui uma vida de grandeza? A pergunta continua ecoando até hoje.